Bom dia, pessoal. Nossa aula de hoje a gente vai continuar naquele assunto de visão computacional, só que hoje a gente vai focar um pouquinho mais em coisas de aprendizado de máquina. No início da aula a gente vai fazer um pouquinho de segmentação de imagem, que é uma coisa bastante útil aí, se faz bastante enquanto você está trabalhando aí com aprendizado de máquina em imagem. E depois a gente vai falar das redes neurais convolucionais. Se sobrar tempo no final, a gente vai ver um pouquinho da transformada de Fourier. São 3 assuntos soltos, mas todos relacionados aí à visão computacional e a aprendizado de máquina com imagens. Então, como eu falei, a primeira coisa que a gente vai falar hoje é sobre segmentação de imagens. O que é isso? O que seria segmentação de imagem? É o processo de dividir uma imagem em várias partes ou segmentos. Então, você tem uma imagem ali e você quer, por exemplo, separar o que é o fundo da imagem do que é o objeto principal. Vamos voltar para o meu exemplo clássico. Você tem a foto de um gato, você quer separar o gato e o fundo atrás do gato. Você não está interessado no fundo, por exemplo. Ou então você tem uma foto de um, sei lá, uma foto de um estádio e você quer contar quantas pessoas tem. Então, se você identificar, segmentar cada rosto, você conseguir identificar cada rosto, você consegue contar quantos rostos tem e contar quantas pessoas tem na foto, por exemplo. E aí isso você pode usar para simplificar a representação. Por exemplo, se você está fazendo o pessoal que vai lá para o Sigma, que vai fazer um reconhecimento de face, uma coisa comum de se fazer é você extrair os rostos para fazer a identificação. No lugar de você tentar identificar rosto quem é quem na foto inteira, você tenta identificar onde tem rosto nessa foto, extrai o rosto, faz um corte pequenininho só do rosto de cada pessoa e joga isso para um algoritmo que consegue identificar que pessoa é aquele rosto. Aí seria um caso em que você está simplificando a representação para tornar a análise mais fácil. E como que a gente pode fazer essa segmentação? Eu vou trazer algumas possibilidades aqui, não nem de perto é uma lista exaustiva de como você pode fazer segmentação, mas eu vou trazer algumas das estratégias mais clássicas aí de segmentação. A primeira, vamos dizer assim, a mais clássica de todas é a limiarização ou thresholding, que é simplesmente, lembra lá que a gente tinha o histograma, tá? Tinha, sei lá, uma curva assim no seu histograma. É você decidir um ponto aqui no seu histograma para dizer desse ponto aqui para trás, eu só vou considerar coisas, pixels que estão desse limiar aqui para cima, por exemplo. E aí isso aqui separa a sua imagem em dois. Você está limiarizando, separando a sua imagem em duas partes. As partes mais escuras e as partes mais claras. Isso se você tiver o histograma da luminosidade da sua imagem. Mas você pode fazer isso de outras maneiras. Você pode, por exemplo, usar o histograma da tonalidade no espaço HSV. E aí, se você usar o histograma da luminosidade, você vai estar separando cores. Você vai estar escolhendo uma cor para separar tudo que for abaixo dessa cor lá na roda das cores, vai estar num segmento, tudo que está acima vai estar no outro segmento. Aí nessa questão de limiarização, você pode ter uma limiarização simples, que é simplesmente você determina um limiar, tudo que está abaixo você dá o valor 0, tudo que está acima você dá o valor 1, que aí você faz uma imagem, você transforma a sua imagem numa imagem binária, e um valor de limiar fixo.
Ou você pode fazer uma limiarização adaptiva. Existem alguns algoritmos aí de limiarização adaptiva que você vai ajustando para cada... Você divide a sua imagem em regiões e você usa limiares diferentes para cada região. E tem, por exemplo, essa limarização de Otsu, que é o próprio algoritmo, ele determina automaticamente qual aí que é o limiar ótimo. E aí a gente pode ir lá para o notebook, que tem alguns exemplos aí dessa limiarização, desses tipos de limiarização. Vocês abrirem lá no Classroom, inclusive é importante vocês abrirem, porque vai ter um exercíciozinho mais para frente e que conta com algumas coisas para trás já estarem executadas. Então é bom vocês abrirem e irem acompanhando, executando. Deixa ele conectar. Conectou, tá baixando a imagem, vai baixar aquelas duas imagens as mesmas duas imagens que a gente estava usando ontem, a Mona Lisa e o gato. Baixou os dois e aí a gente pode vir aqui no código de limiarização. Aqui eu usei uma função pronta de limiarização do OpenCV, mas é muito simples fazer isso aqui diretamente sem essa função pronta. É só você criar uma array nova no formato eu vou colocar aqui como é que você faria essa limiarização sem essa função pronta. Chamar de lim. Isso aqui seria um NP zeros. Eu posso usar esses zeros like. Essa função é interessante. Eu não estava acostumado a usar ela, mas basicamente é isso. Se você quiser fazer sem a função pronta, você cria um array de zeros no mesmo formato da sua imagem original e aí passa uma máscara aqui, que é onde a imagem for maior que seu limiar, você dá o valor 255. No caso aqui ele pegou o mesmo limiar que eu tinha usado aqui em cima. Então é bem tranquilo de fazer isso manualmente, sem precisar usar essa função pronta. Mas essa função pronta ela dá algumas funcionalidades a mais, que eu não vou entrar em detalhe aqui, mas vocês podem entrar lá na documentação do OpenCV e ver. Isso aqui é o resultado da minha limiarização. Então eu transformei uma imagem em escala de cinza em uma imagem binária. A limiarização sozinha, ela acaba causando... você acaba tendo o ruído da foto, não fica nítida o que a gente acaba chamando isso aqui de máscara, essa imagem binária, mas ela não fica muito nítida. Então é bem comum usar a limarização junto de algum tipo de filtro. Aqui embaixo, aqui eu testo diferentes limiares. Então esse código aqui eu estou testando limiar 0, 50, 75, 100, 127, que seria metade, 150, 200 e 255. E aí plotando todos esses limiares diferentes. Então o limiar 0 fica tudo branco. Ele até teve uma sujeirinha aqui, porque eu acho que ele não usa... Ele usa maior e não maior igual. Então os pontos que são iguais a 0, ele acabou passando ainda aqui na imagem, mas são poucos. Você tem aqui o limiar 50, você começa a enxergar o gato, mas tem um monte de pedaço do gato faltando, tudo que é branco está faltando. O limiar 75, você já tem mais informação, o limiar 100 mais um pouco. O limiar 127, o 150 já pegou quase o gato todo, mas você ainda tem buracos aqui na orelha e no perto da boca. No limiar 200 você pega o gato todo, mas você já começa a pegar ruído ao redor. Então acaba que não tem um limiar aqui ideal, perfeito, para separar esse gato só por limiarização pura. E aí o que eu fiz aqui nesse código seguinte? Eu usei um filtro de mediana
na imagem binária. Então aqui eu tiro o limiar, eu faço a imagem binária e aí eu aplico um filtro de mediana na imagem depois. Ainda que ficou um buraco aqui na orelha, mas eu já estou sólido aqui, já fechei tanto a área da orelha quanto a área da boca. Isso aqui existem algoritmos fáceis para tampar esses buracos. E você acaba tendo uma separação melhor entre o fundo, e o ruído que estava aqui por trás sumiu também com o filtro de mediana. Uma coisa que eu não tentei, que provavelmente vai ajudar isso aqui, é aplicar um filtro de mediana antes da linearização também. A gente pode até tentar aqui. IMG Blur. Vou aplicar esse filtro com a máscara de tamanho 5. Vamos ver se isso ajuda um pouco. Não melhorou. Talvez tenha melhorado um pouquinho, tenha ficado mais nítido aqui as bordas do gato, mas ainda tem... Mas o buraco não é o problema. Você tem algoritmos de fechamento, que chama, que tampam esses buracos facinhos. Só precisa estar fechado para o algoritmo de fechamento funcionar bem. Não pode estar igual... Estava aqui em cima, ó. Aqui em cima você tem... Tá aberto essas áreas que estão faltando. Você vê como o filtro de mediana melhorou. Você tem todo esse cinza que a gente está vendo aqui. Isso aqui não é cinza, essa imagem é de fato preta ou branca. Esse cinza que a gente está vendo é porque tem um monte de ponto branco no meio do preto. E aí quando aplica o filtro de mediana, fica quase um preto sólido aqui. Professor, passa aí. Oi? É verdade, eu não usei. Ok, valeu. Não tinha prestado atenção. Não, mas não mudou muita coisa, não. Talvez tentar uma máscara maior, que essa imagem está numa resolução um pouco maior. Quanto maior a resolução da imagem, maior a máscara que você precisa para ter o mesmo efeito. Vou passar uma máscara 11 aqui. Eu tô chamando isso de blur, mas não é exatamente o blur não, que o blur seria o filtro de média, e eu tô usando aqui o filtro de mediana. Na verdade me atrapalhou um pouquinho essa máscara maior, porque ficou um buraco aqui na orelha, ó. Isso aqui me daria... Eu até consigo fechar isso, existe algoritmo que consegue fechar isso, mas fica mais difícil. Quando a região tá toda fechadinha, contida, é mais fácil de identificar ela e fechar depois. Esse tipo de coisa é muito teste e erro. Você vai testando até você achar alguma coisa que funciona. E aqui, esse último bloco aqui, ele usa a linearização de Otsu, que ela escolhe o threshold automaticamente. Então aqui eu não estou passando um threshold, eu só estou dizendo que a minha imagem vai de 0 a 255. Eu estou falando para ele usar um threshold binário junto com o threshold de Otsu, que o Otsu vai decidir qual é e ele vai aplicar isso binariamente na imagem inteira. E esse aqui é o resultado. Essa imagem aqui do meio é só o Otsu, e aqui no canto a gente tem o Otsu com filtro muito parecido com o anterior, porque o que o Otsu faz é achar o limiar ideal, o melhor limiar. E no anterior eu tinha feito isso na mão, eu rodei vários limiares para escolher qual que eu ia usar. Então eu meio que tinha feito isso na mão, mas o Otsu ele acha, teoricamente ele acha o ideal para qualquer imagem. Você não precisa testar imagem por imagem. Então essa aí é a limiarização. Aqui são as imagens que a gente viu. Outro conceito de segmentação que a gente tem é segmentação por região. O que você faz? Você escolhe um ponto na imagem e aí você pode ir crescendo esse... No caso lá de cima, você escolhe um ponto e você vai crescendo. Então eu escolho um ponto e aí eu pego todo mundo que está ao meu redor, que é parecido, e crio uma região ali. Seria essa region growing, ou região crescente. E o divisão e fusão, você vai dividindo a imagem, vendo similaridades entre elas. Se elas forem parecidas, você junta de volta. Se não, você mantém separado. E aí você vai
executando, repetindo esse processo até uma certa condição de parada que você for decidir, e no final você vai ter a imagem segmentada. Não vou entrar em detalhe em nenhum dos dois, mas eu tenho um exemplo aqui do região crescente rodando. Então, como eu falei, você escolhe um ponto de inicial, no caso aqui foi esse ponto 100, 100, que está ali no background da imagem. Se a gente conseguir separar o background, o que sobrar é o gato. E aqui são as diferenças de intensidade, a menor e a maior diferença de intensidade para você considerar a região vizinha. E aí ele usa aqui esse flood fill para fazer essa identificação da região a partir do ponto inicial. Então esse aqui é o resultado do crescimento de região. Então ele começou no 100, 100, então é mais ou menos aqui, e ele foi pegando todos os pixels parecidos com aqueles limites que eu passei lá na configuração. Ele pegou o gato praticamente inteiro. Ele não pegou a região de dentro da orelha, porque você tem uma faixa preta aqui barrando. Ele não os pixels claros de fora da orelha não encostam nos de dentro da orelha. Mas já aqui na boca você tem um caminho claro que consegue entrar aqui na região da boca, e ele acabou pegando uma área aqui da boca, marcando como se fosse igual ao fundo. Mas ele já conseguiu pegar fechado aqui a orelha e pegar um pouco melhor. Só ficou uma falhazinha aqui na pata e na boca. Mas você, juntando com outros algoritmos, você consegue resolver esse tipo de coisa. Se você aumentasse o contraste dessa imagem no início, provavelmente ele não ia pegar aqui essa região da boca. Normalmente, quando você está usando esse tipo de segmentação, é comum você aumentar o contraste antes de usar a segmentação para poder evitar esse vazamento aqui para dentro da região da boca. Além disso, a gente tem a segmentação baseada em contornos. Então a gente pode usar aqueles filtros detectores de borda como base para segmentações, ou outras estratégias de busca de contorno, como esse ativos contornos, para ir buscando essas bordas e dividir a imagem em regiões. Acaba que só a busca de contorno não é o suficiente, porque você acaba tendo que fechar esses contornos para fazer uma segmentação de verdade. Eu não entrei nisso aqui. Eu só trouxe exemplos de algoritmos de busca de contorno, mas teria que ser junto com alguma outra coisa para... até fala aqui imagem segmentada, mas isso aqui não está exatamente segmentado, porque você não tem nenhuma área fechada aqui. Essas bordas são abertas. Mas isso aqui você consegue enxergar. Tipo, se eu quisesse segmentar o rosto, eu estou 70% do caminho aqui. Seria só eu identificar como fechar aqui essa área de cá. Tá? Esse aqui é usando o Sobel, que a gente viu na aula passada. Aqui eu acho que a única coisa que ele fez foi aplicar um threshold no Sobel. Deixa eu ver aqui, ó. Ele tira o Sobel X, Sobel Y, agrupa os dois, essa função de magnitude, faz uma normalização e aplica um threshold. Então ele está só aplicando aí um threshold para achar onde estão os contornos. E a gente tem um outro algoritmo aqui, como esse algoritmo de Kenny, que ele é um algoritmo para detectar bordas. Esse aqui é o resultado. Para essa imagem da Mona Lisa, essa imagem da Mona Lisa ela tem pouco contraste. Então, acaba que ele acha poucas bordas aqui, porque tem muita coisa embaçada na imagem. Mas já, por exemplo, para a imagem do gato, ele já detectou a borda do gato quase inteira aqui. Ele achou outras bordas no meio e aqueles... Hoje em dia a gente tem tudo por IA, né? Mas antes de ter tanta IA,
existiam alguns softwares de transforme sua foto em desenho. Em geral, o que eles usam é coisa parecida com isso aqui. Você vê o estilo que eles faziam é bem parecido com, por exemplo, essa imagem aqui desse gato. Ele fazia um tratamento de brilho e contraste antes, para deixar as bordas bem nítidas, às vezes até um filtro para aumentar a nitidez, e aí depois ele passa um algoritmo tipo esse Canny, alguma coisa assim, ou algum algoritmo similar, para achar essas bordas e usar a borda para fazer o desenho da pessoa. E a última estratégia de segmentação aí que a gente tem, que eu vou apresentar hoje para vocês, é a segmentação por clusterização. Então, se você clusterizar esses pixels de alguma maneira, você acaba segmentando a imagem. Você clusteriza os pixels parecidos. O algoritmo de clusterização que a gente já conhece é o K-means, funciona razoavelmente bem. Existem outros como o Watershed, esse tipo de coisa. O Watershed ele interpreta a imagem como uma topografia, então intensidade, imagens de intensidade maior é como se fosse um morro ali, uma montanha na imagem, e baixa intensidade são vales na montanha, e aí você literalmente faz uma simulação de como se fosse líquido escorrendo e você separa as regiões da imagem. A vantagem do Watershed com relação ao K-means é que se você tiver você tem uma imagem aqui que tem uma região clara de um lado e uma região clara do outro, o K-means ele vai agrupar essas duas regiões e o Watershed não, porque se tiver a região escura aqui no meio, vai funcionar como uma barreira para um lado não comunicar com o outro. É a diferença do Watershed para o K-means. O K-means, pixels similares, mesmo que eles estejam desconexos, eles são agrupados, e o Watershed não. Se eles estiverem desconexos, o Watershed separa eles. Eu não lembro se eu rodei alguma coisa que tem. Então acho que eu rodo um K-means aqui. Então aqui a gente pega a imagem do gato, a gente como eu falei, o K-means ele não considera vizinhança. Se o pixel é similar, mesmo ele estando longe, ele agrupa. Então eu achato aqui a imagem, então faço uma lista de pixels, rodo aqui o K-means com um K, no caso aqui eu estou rodando com K igual a 3, escolhendo os centros aleatórios aqui no início. Eu estou usando aqui o K-means do OpenCV, mas você poderia usar o K-means do sklearn, funcionaria da mesma forma. E aí a gente usa essa informação desses centros para separar a imagem e gerar a imagem nova. Essas máscaras aqui, você está criando uma máscara para cada um dos clusters. E aqui esse é o resultado. Então aqui é a imagem original. Essa imagem aqui é a imagem segmentada. Essa imagem aqui está bem parecida com a original, mas aqui você só tem 3 cores. Você tem esse cinza, que é o fundo, tem esse bege, que é parte do pelo, e você tem o quase preto. Então você separou a imagem em 3 segmentos. E aqui embaixo a gente vê as regiões dos 3 segmentos separadas. Isso aqui é o mesmo K-means que a gente estudou lá quando a gente viu os algoritmos de classificação. Aqui a gente usou as cores para fazer a segmentação. Mas você poderia usar outras coisas também. Tem outras maneiras de fazer esse K-means. Existem maneiras até que você consegue considerar distância entre os pontos fisicamente. Então você poderia pôr como parte da informação ali que você passa para o K-means a coordenada daquele pixel.
E aí você consideraria não só cor como a coordenada. Você pode considerar só a luminosidade, só a intensidade. É uma outra opção. Você pode considerar, no lugar de considerar a cor RGB, que é mais difícil de calcular a distância, uma distância que faça sentido, você pode considerar só o espectro da tonalidade no HSV, ou a tonalidade e a saturação. E aí aqui eu vou mostrar rapidinho um trabalho meu que usa todos esses conceitos. Foi um trabalho que eu fiz numa disciplina, para uma disciplina no meu mestrado. E o objetivo do trabalho era segmentar a foto de placa de circuito. Por exemplo, eu tenho uma foto de uma placa de circuito, eu quero saber o que é trilha, o que é o fundo, o que é componente, e o que é máscara, que é os textos escritos na foto. E aí, esse trabalho aqui, o que eu faço? Nitidamente eu vou ter uma diferença de tonalidade entre o fundo e a minha placa. E aí, o primeiro objetivo é achar essa diferença. Então, eu criei um algoritmozinho que eu faço o histograma e eu acho esses dois picos. Um desses picos vai ser a minha placa e o outro pico vai ser o fundo da imagem. Partindo do princípio que eu tenho um fundo uniforme. E aí eu vou aumentando o número de bins no meu histograma, ou seja, o número de barras, até eu ter dois picos distintos, e eu uso esses dois picos aqui para separar o fundo da placa. E aí a área do pico que estiver encostando na borda, eu sei que é o fundo. A área do pico que não tiver, que tiver mais para o meio, eu sei que é a borda. Então eu posso tirar a massa disso aqui, ver que região que esses dois segmentos estão mais concentrados e distinguir o que é placa, o que é fundo. Aí depois disso, eu posso rodar uma operação de fechamento aqui nessa máscara. Lembra que eu falei para vocês? Então, existem esses algoritmos. Depois, se vocês quiserem entrar nesse código aqui, eu tenho o link no slide, vocês vão ver lá o código que faz esse fechamento. Então, eu faço um fechamento. Toda a região branca que está dentro do preto, eu transformo em preto. Aí faz o fechamento e aí eu tenho uma máscara exata para a placa. Então, eu fiz a primeira tarefa de segmentação aqui, separar o fundo da placa. Nem sempre funciona, tá? Dependendo da cor, acaba não funcionando. Tipo, essa foto aqui dessa placa foi uma que não funciona, mas a maioria das vezes funciona. Aqui é um outro exemplo que não funciona porque não tem fundo. Então, se a placa for de borda a borda, esse algoritmo não vai conseguir identificar o fundo porque não tem um fundo. E aí depois passa para a parte de identificar os elementos da placa. Então aqui a gente usa um K-means. Eu uso um K-means no canal da cor, porque as trilhas e os componentes vão ter cores diferentes, e aí usa isso para fazer essa separação. Isso aqui é aquela mesma placa. Então a gente tem aqui esse laranja seria o fundo da placa. Na verdade, o laranja é trilha. Aqui eu tenho um ground plane aqui, que isso aqui é trilha. O roxo seria o fundo da placa sem trilha e o verde são os pads, que são os pontos de conexão. E aí acabou que no fim eu não consegui separar bem o fundo da placa dos componentes. Eu até pensei em umas estratégias de como que eu poderia resolver isso, mas dentro do tempo que eu tive para fazer esse trabalho eu não consegui chegar nesse ponto aí que seria um algoritmo já um pouquinho mais sofisticado para preencher e separar esses componentes do fundo da placa. Então aqui são alguns outros exemplos da execução do algoritmo.
Então aqui, por exemplo, esse que não tem fundo, não é totalmente problema. Ele vai dar um erro dizendo que não conseguiu identificar o fundo, mas ele roda a outra parte do algoritmo aqui e separa os demais componentes. Então uma aplicação aí disso que a gente acabou de estudar. E esse tipo de coisa se usa muito. Hoje em dia as linhas de produção de circuito é super automatizado a parte de conferência, se os componentes estão na posição correta, esse tipo de coisa, eles fazem por foto mesmo. Tem um mecanismo lá, a placa passa, tira a foto e aí ele analisa, ele tem um algoritmo lá para analisar, ele sabe o que esperar e ele analisa se a condição de luz é perfeita, porque você está dentro da máquina, você consegue controlar 100%. A maioria dos problemas que eu tive aqui com esse meu algoritmo foi não uniformidade de luz. E lá eles têm o controle perfeito da luz e eles conseguem com coisas parecidas com isso. Hoje em dia, então, você acaba usando algoritmos um pouco mais sofisticados, mas eu tenho certeza que eles começam tentando os mais básicos e muitas vezes os mais básicos acabam resolvendo parte dos problemas, pelo menos, do que eles querem resolver, e eles usam coisas desse tipo para ver se a placa está toda certinha. A minha ideia aqui era fazer algo para facilitar a engenharia reversa, porque é bem mais claro nessa imagem aqui ver onde tá indo, de onde a trilha está saindo para onde ela está indo, do que na foto original, que a cor é muito parecida. Então eu trago aqui um pouquinho aqui das limitações. Então, por exemplo, aqueles dois outros exemplos, ele não conseguiu identificar muito bem porque a iluminação não está boa. Aí usa isso que a gente estudou agora a única coisa que eu usei nesse trabalho que eu não passei para vocês agora, que eu não falei para vocês agora, foi a parte de fechamento de área, depois que faz a linearização. Alguma dúvida dessa parte de segmentação? Então, vamos para... uma observação aqui antes de ir para... É bem importante, na hora que você está fazendo segmentação, você considerar que espaço de cores você está usando ali na sua segmentação, tá? Porque espaço de cores diferentes vão realçar características diferentes da imagem. Você pode usar a luminosidade para fazer uma segmentação, você pode usar a tonalidade, você pode usar, como no exemplo ali do gato, usar o trio RGB como informação. Então você tem várias opções do que você pode usar, de que espaço de cores. Esse aqui é o ponto que o espaço de cores é mais importante. É nesse tipo de algoritmo, a escolha certa do espaço de cores é fundamental para você conseguir algum resultado ou não. Tá? Aí dá alguns exemplos aqui. O HSV é bastante usado para segmentação baseada em cor. Então você pega ali a tonalidade, ela é bem estável, a variação de luminosidade, ela só vai ficar instável ali nos casos extremos, que é o quase branco e o quase preto. Acaba que a tonalidade fica um pouco instável, mas no meio ali ela é bem estável, não importa se está um vermelho bem escuro ou um vermelho bem claro, ele vai saber identificar que aquilo é vermelho e agrupar os vermelhos se você fizer uma clusterização na tonalidade. E aí, para eliminar essas instabilidades dos extremos, você pode inclusive fazer uma linearização em 2 passos. Você pode primeiro linearizar na luminosidade, pegar só o meio da luminosidade, você joga fora o que está perto de preto, joga fora o que está perto de branco, e aí você tem garantia ali que a tonalidade é bem estável, se você fizer esse primeiro passo de jogar fora os extremos. E aí, por exemplo, o Lab pode ser útil em tarefas onde você quer percepção de cor uniforme. O Lab tem essa característica. Cada espaço de cor aí vai ter uma característica diferente que vai te ajudar a resolver um tipo de problema contra o outro. É o exemplo que eu dei. Se vocês quiserem entrar lá no projeto, tem o link aí no slide.
código lá tá razoavelmente organizado, tem docstring, tipagem. Acho que foi meu primeiro projeto que eu usei tipagem, foi esse trabalho, se eu não me engano. E aí vamos falar agora do nosso segundo assunto da aula, que são as redes neurais convolucionais. A gente já falou um pouquinho delas, meio que citou a existência, mas hoje a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhe como que elas funcionam. E vocês vão ver que com tudo que a gente já estudou, a gente vai passar rapidinho por elas, porque com o que a gente já sabe, o passo final para chegar na rede neural convolucional é um passo pequeno. A gente já construiu todos os conceitos que a gente precisa para entender bem as CNNs de uma maneira rápida e fácil. Então, as CNNs, elas são uma classe de redes neurais profundas para trabalhar com dados com estrutura de grade. O que tem estrutura de grade? Imagem. Você pode ter outros dados com estrutura de grade, CNN vai funcionar bem, mas o uso clássico de CNN é para imagem. E CNN, de fato, revolucionou aí o que a gente entende por o nosso uso de redes neurais para imagem. Porque, em geral, as imagens, se você não tem nada que preserve a característica espacial da imagem, esse pixel está perto desse, isso é uma informação que é perdida quando você vai para uma rede neural clássica. Mas com a rede neural convolucional, não. Ela preserva essa e ele acaba tendo uma característica que cada pixel só interage com os vizinhos, porque ele usa convoluções para ir de uma camada para outra. Então, como é que isso funciona? CNN ela tem 3 elementos aí na estrutura dela. Deixa eu de novo. Esse cabo USB que eu estou usando para ligar o tablet está com mau contato. Deixa eu abrir de novo. Fazer uma coisa. Deixa eu pegar um outro cabo aí para de fechar o tablet. Eu vou trocar o cabo que tem 4 anos de uso pelo cabo que tem 12 anos de uso. E o cabo que tem 12 anos de uso não está com mau contato. Oi? Então, as estruturas que a gente tem dentro da CNN são as camadas convolucionais, tá? O que a camada convolucional faz? Ela usa a convolução para ir de uma camada para a próxima. A gente tem a camada de pooling. Camada de pooling, ela faz... Lembra daquela... A gente viu na aula passada a redução da imagem dividindo por números inteiros? Você divide a imagem por 3 ou divide por 2. É a camada de pooling. A camada de pooling ela faz isso, ela reduz a dimensão da imagem. E no final a gente achata o resultado dessas camadas convolucionais e dessas camadas de pooling num vetor e joga numa rede MLP. Uma rede clássica e totalmente conectada. Então essa ideia aqui é a ideia geral da CNN. E aí você vê que em cada camada da sua rede você tem várias imagens. Você começa com uma camada só aqui na entrada ou 3, se você tiver uma imagem RGB, você vai ter 3 aqui na entrada. Você vai ter a vermelha, a azul, a vermelha e a verde, tá? Se você estiver trabalhando com RGB, você começa com 3 camadas aqui na entrada. Mas se for preto e branco, você começa com uma. E aí, disso, você faz essas convoluções para cada camada dessa aqui. E aí, vocês podem ver que a gente tem, tipo, daqui para cá, a gente tem a mesma quantidade de canais. Então, cada camada aqui no resultante da convolução vai corresponder a uma camada no pooling. O pooling você só considera uma camada, cada camada da convolução vai gerar uma camada aqui depois do pooling. Cada imagem aqui dessa camada vai gerar uma imagem dessa camada. Mas daqui para cá,
você pode ter... você tem número diferente de camada. Aqui você tinha N1 camadas e aqui você tinha N2. Então, você acaba fazendo uma convolução que pode considerar várias camadas dessas aqui do canal anterior. Então, você pode ter uma informação daqui que vai para a camada lá do final. Essas camadas elas estão interconectadas. Já já vai ter uma imagem que isso vai ficar mais claro. Então, eu faço uma convolução aqui, e aí os pesos, o kernel dessa convolução seria o equivalente aos pesos no meu aprendizado de máquina clássica. O que eu treino aqui nessa rede são esses pesos dessas convoluções. O pooling sempre não tem nenhum parâmetro. O pooling não tem parâmetro, então ele sempre vai fazer a mesma coisa. Ele vai pegar essa imagem aqui e dividir por 2. Nesse caso aqui é por 2, que é um pooling 2 por 2, e eu vou diminuir a resolução aí pela metade. Mas os kernels das convoluções são parâmetros para serem treinados. E os pesos aqui da rede totalmente conectada aqui no final também são parâmetros para eu treinar. Então eu treino ele nos pesos aqui e nos kernels daqui. São meus parâmetros de treinamento quando eu estou lidando com uma CNN. E aí eu faço isso, convolução, pooling, convolução, pooling, achato e jogo para uma rede totalmente conectada que vai fazer uma classificação, ou seja, o que eu queira fazer com essa imagem. Por que a gente usa, qual a importância de usar CNN no lugar de simplesmente achatar a imagem e usar isso numa rede neural totalmente conectada ou qualquer outro tipo de rede neural? Porque a CNN ela consegue capturar com sucesso essas dependências espaciais e você pode inclusive fazer CNN, por exemplo, se você consegue projetar uma CNN para no lugar de você colocar uma imagem como entrada, você pode pôr uma sequência de imagens, como por exemplo num vídeo, e ela consegue pegar também as dependências temporais quando você faz esse tipo de coisa. E, além disso, além dela ser capaz de pegar a dependência espacial e, dependendo da arquitetura, dependência temporal, você reduz o número de conexões, que quando você vem aqui, no lugar de cada pixel dessa camada estar conectado com cada pixel da próxima camada, você só conecta dentro dos kernels. É só o tamanho do kernel que vai definir o tanto que vai estar conectado ou não. Diferente de uma rede MLP que estaria totalmente conectada. Tá? Então, na CNN, cada pixel só é conectado ao seu vizinho, reduzindo bastante aí o número de parâmetros que precisam ser treinados. Só entrando um pouquinho aqui nos detalhes aí de cada camada, as camadas convolucionais, elas aplicam convoluções às imagens, a imagem de entrada, para extrair características importantes. Então, a gente viu que convolução consegue identificar borda, consegue identificar textura, e até outros padrões. Se você usar kernels maiores, ele consegue identificar padrões mais complexos. E os componentes dele são os kernels, os filtros, igual lá na convolução. A gente tem o stride e o padding. Esses dois conceitos aqui vocês não viram. O padding eu meio que expliquei para vocês, que é quando você pode fazer ou não padding. Lembra quando você faz a convolução, você acaba perdendo a borda, porque a máscara precisa centralizar aqui em um pixel e você acaba perdendo a informação da borda. E aí o padding se você for fazer padding, é uma opção válida simplesmente não fazer padding e jogar fora essa borda. Mas o que você pode fazer é adicionar pixels aqui na borda de alguma maneira. Você pode adicionar eles como 0, você pode adicionar eles como wrap, que é pegar o pixel daqui e copiar aqui para cima, pegar o pixel da borda oposta e copiar para a borda que você tá.
ou você pode copiar o pixel da própria borda. Então você pode pegar o pixel da própria borda e copiar aqui. Então você tem essas opções aqui de pad. Você pode copiar da borda oposta, você pode copiar da borda da própria borda, ou você pode preencher com 0, ou você pode até pegar uma região ali da borda e fazer uma interpolação, tipo, pega 3, 4 pixels na borda e faz uma interpolação do que seria o próximo pixel aí de fora. Então existem algumas opções de como fazer esse padding. E o stride é o quanto você desloca o kernel a cada passo. Então você tem aqui a imagem, vamos supor que eu tenho aqui um filtro 3x3. Eu posso mover ele um passo só, ou eu posso pular alguns pixels e jogar ele para frente logo já mais de uma vez. Então o stride, se você aumenta o stride, você está jogando um pouco da informação ali fora. Às vezes você não quer que esse filtro se sobreponha. Então eu tenho aqui uma imagem, eu quero que o primeiro pixel saia do filtro aqui, tá? Esse aqui é o primeiro, e aí o segundo, quando eu for tirar aqui o segundo, eu quero que ele não sobreponha com o primeiro. Isso aqui pode ser uma opção válida. E aí isso aqui eu preciso pôr um stride maior. No caso aqui, como o filtro é 3x3, eu preciso pôr um stride 3x3 também, que aí quando ele for pular para a próxima linha, ele vai vir aqui para baixo. E aí não vai sobrepor em lugar nenhum. Normalmente, o que a gente viu, as convoluções que a gente viu, você fazia um stride 1 por 1. Você só ia para o pixel do lado. E esses são os parâmetros aí das camadas convolucionais. Os valores do filtro e do kernel são parâmetros mesmo. E isso aqui é hiperparâmetro. Stride padding é configuração da arquitetura da minha rede. Então antes de eu começar a treinar, eu tenho que definir qual vai ser o stride e qual vai ser o padding. O valor dos filtros dos kernels é treinado pelo algoritmo de treinamento da rede, é ele que decide. Então não sou eu que decido, é parâmetro. É uma boa maneira de você separar parâmetro de hiperparâmetro. Hiperparâmetro é coisa que você, como pessoa, você que está modelando o algoritmo, decide, e parâmetro é o que você não decide, é o que o algoritmo de aprendizado decide. Então, hiperparâmetro você decide, parâmetro o algoritmo decide. Então, a gente tem aqui um exemplo, inclusive um exemplo que eu falei que você pode puxar de fazer a convolução com vários canais de entrada. Então, para um canal da camada seguinte, eu pego aqui de 3 canais. Isso aqui vão ser, na verdade, na realidade, a CNN é quantos canais tiver na camada anterior. Você vai ter um kernel conectando cada canal da camada anterior em cada canal da camada nova. E você faz o somatório desses kernels, do resultado desses kernels, com o bias. Você tem o bias aqui também. E o bias é parâmetro, tá? Você tem o bias aqui também. E aí você vai para a saída. Ficou fora de ordem. Era para ser o pooling primeiro. Vamos aqui para o pooling. E aí você teve aqui a saída da sua convolução. Uma coisa que se faz muito dentro de rede neural é criar gargalo. Porque quando você cria gargalo dentro da rede neural, você força o algoritmo a aprender qual é a informação importante. Tá? Então, você faz muito gargalo dentro de rede neural. E a camada de pooling, o objetivo dela é justamente isso, é reduzir a dimensionalidade das camadas. Então, ela basicamente faz aquela redução da resolução da imagem, aquela redução que pula. Na verdade, a redução que pula não, é a redução que existe mais de uma maneira. Você pode fazer o average pooling,
que você calcula a média, mas é sempre divisão inteira, tá? Quando você está fazendo pooling, você sempre vai reduzir a imagem 2 vezes, 3 vezes. Então você vai dividir por 2, dividir por 3 a resolução dela. Você pode fazer o average pooling, que pega o valor médio para cada pixel. Então, por exemplo, se eu fizer um pooling de dividir por 2, eu vou pegar 4 pixels aqui e jogar em 1 pixel aqui. E aí eu posso tirar a média, ou uma coisa extremamente comum é fazer o max pooling. É pegar o pixel mais ativo, o pixel mais forte e transportar o valor dele. E a gente vai ter que considerar o pooling window, que é o tamanho dessa máscara aqui que você está movendo, que vai determinar o quanto você vai reduzir essa imagem. Então, se ela for 2x2, você vai reduzir a resolução da imagem pela metade, em cada dimensão pela metade. Na verdade, você reduz por 4, porque a resolução depende de como você esteja interpretando. Se você considerar pela medida da lateral, você está dividindo pela metade. Se você considerar pela área, você está dividindo por 4. Se tiver 3x3, você vai dividir sua imagem, a resolução, por 3. E aqui você tem o stride também, que também dá uma divisão ainda maior. Se você põe um stride grande, normalmente o stride aqui é do tamanho da máscara, tá? Quando a gente fazia lá a redução da imagem, desse aqui, você ia para esse aqui para pegar o próximo pixel. Então, no caso aqui do vermelho, o stride é 2x2, que é do mesmo tamanho da máscara, do mesmo tamanho da janela. Mas você pode pegar outros valores de stride. Na verdade, quem vai determinar a resolução da imagem de saída é o stride, não é o tamanho da janela. Você pode, inclusive, pôr um pouco de sobreposição nessa janela. E não tem problema. Se você pegar um stride de 2x2 e uma janela de 3x3, você vai diminuir sua imagem por 2 e você vai ter um pouquinho de sobreposição aí nessas janelas. Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? E aí, no final, a gente achata a informação. Você sempre tem na sequência uma camada de convolução e uma camada de pooling, tá? Então é sempre pooling, convolução, pooling, convolução, pooling. Então no final da sequência aí, você vai ter o resultado de uma camada de pooling. E aí você achata essa camada de pooling. O ideal é que a resolução dela seja mais baixa do que a entrada, seja consideravelmente mais baixa. Tudo que a gente fez aqui está reduzindo resolução, tá? A nossa convolução pode reduzir ou não a resolução, dependendo de que tipo de padding a gente está usando. E a camada de pooling sempre reduz a resolução. Então aqui você vai ter uma resolução menor, você achata isso num vetor, essas camadas todas se achatam em um vetor, esses canais todos, e joga para uma rede MLP, que é ela que vai fazer a classificação, ou seja, que tarefa você de fato queira fazer com aquela imagem. E aí ali a gente vai ter o clássico de MLP, que são os pesos e os vieses, e as funções de ativação. A gente já viu. Aqui o exemplo do pooling. Esse aqui é um pooling 2x2 com stride 2x2. Aqui no de cima ele pegou um max pooling, então ele pegou qual que é o maior valor dessa região aqui, é o 20, ele joga o 20 para cá. Qual que é o maior dessa? É o 30. Qual que é o maior dessa? É o 112. E aqui embaixo ele pega a média. Então tem as duas opções. Em geral, max pooling gera resultados melhores do que average pooling. Average pooling é o que o pessoal fazia no início, enquanto não se entendia muito bem o que dava melhor resultado. Mas aí depois descobriu-se que max pooling costuma dar resultados melhores, que é meio que se você está modelando o cérebro,
é meio que o cérebro faz também. Ele está interessado nos picos de ativação, não em comportamento médio. E aqui a gente tem a arquitetura aí de duas redes clássicas. Essa rede aqui eu vou dizer que é a rede mais famosinha aí de processamento de identificação de imagem. Ela ganhou um prêmio aí, tinha uma base de dados padronizada que tinha associado um prêmio quem conseguisse chegar numa certa performance com essa base de dados em 2000, acho que 2012 ou 2014, alguma coisa assim. E a AlexNet foi a primeira rede que conseguiu chegar nessa performance mínima. Você vê que ainda são resoluções baixas, então as imagens aqui de entrada 224 por 224 pixels. Mas foi o primeiro grande sucesso aí de CNN, foi a AlexNet. Tem essa LeNet aqui, que é uma rede mais antiga. E aí aqui, ó, vamos ver aqui primeiro a LeNet. Então você tem uma camada de convolução com o kernel 5x5 e está fazendo um padding. Aí ele usa uma função de ativação sigmoide para jogar para o pooling. O pooling reduz a resolução pela metade. Então você começou aqui com 28 por 28, continuou com 28 por 28 porque fez o padding. Aí reduziu para 14 por 14 com o pooling. Fez uma outra convolução com kernel 5 por 5 sem padding. Então reduziu aqui para 10 por 10. Função de ativação sigmoide, jogou para o pooling de novo, que reduziu de novo pela metade, e aí ele ficou aqui com 5 por 5. Esse por 6 aqui, esse último número, é quantos canais em paralelo você tem em cada camada dessa. Ela começa com a imagem preto e branco, com um canal só, mas ela abre aqui em mais canais, que seria tipo os neurônios ali da rede totalmente conectada. A rede totalmente conectada, você primeiro abre a informação em vários neurônios, e aqui ele faz a mesma coisa, só que ele usa canais da imagem. Então você pode interpretar como sendo ele gera 6 imagens diferentes nessa camada, faz o pooling, essa camada aqui gera 16 imagens, faz o pooling de novo, e aí achata e joga para uma rede MLP, a rede densa, 120 neurônios aqui na primeira camada, 84 na segunda e 10 na primeira para determinar as 10 classes. Aí, pelo resultado de cada um desses neurônios, você tem o resultado aí de cada uma das 10. Aqui não está falando, mas ele vai usar uma softmax aqui na última camada para que esses resultados finais sejam interpretados como probabilidade da foto pertencer a cada uma das camadas. A AlexNet já é uma rede mais complexa. Então você tem aqui convolução, pooling. Aí tem 3 camadas de convolução seguidas, sem fazer pooling. Faz um pooling final, achata, e aí joga na rede totalmente conectada. E aqui no final também ele tem um softmax na última camada para determinar a probabilidade da imagem pertencer a uma das 1000 classes. A AlexNet ele já classifica em... São 1000 classes que a AlexNet... Sim, ela ganhou... Era uma competição... Tinha uma base de dados rotulada de imagens, ImagesNet, isso mesmo. Era uma base de dados bem grande de imagens rotuladas e a AlexNet, se eu não me engano, a exigência era chegar num certo nível de acurácia em previsão de imagens nessa base. E a AlexNet foi a primeira que conseguiu e ganhou o prêmio. Vocês querem intervalo agora? Como é que é? A gente já estaria chegando na hora do intervalo. Luiz, não deu muito bom aí não, seu microfone. Por mim, Tá, não. tá dando pra ouvir. Se a galera quiser aí, eu... E aí, alguém quer intervalo? Senão a gente segue. Se ninguém pedir, Segue. dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Prática em sala.
Lá no notebook que eu passei para vocês, cadê? Se for depois ali da segmentação, tem uma parte de redes neurais convolucionais. Aí pode executar essa primeira célula aí, ele vai baixar e carregar uma base de dados de imagem. Então você pode executar aqui o shape do X-Train, só para a gente ver, ó, são 7.000 imagens de 32 por 32 coloridas. E aqui é a parte que vocês têm que fazer. Eu quero que você já está importado as funções aqui que vocês vão precisar, é a Conv 2D, Max Pooling 2D, Dense e o... Na verdade, vocês não vão usar o Max Pooling não, vocês vão usar o Average Pooling só. O Max Pooling ficou aí, mas não é ele que vocês vão usar não. E aí, para vocês implementarem essa rede LeNet aí, para a gente rodar nesse banco de dados, e a célula seguinte é a execução e o teste disso. Inclusive, tem aqui eu ainda deixei aqui, eu não excluí, tem a saída aqui do sumário para vocês lerem. O de vocês é para dar igual a esse, então se vocês quiserem, eu vou copiar e colar no chat. Se vocês configurarem a rede tortinha para dar igual. Deixa eu tirar isso aqui da ordem trabalhando já. Mas é para vocês implementarem aí essa LeNet usando esse esqueminha aí que está no slide. Deixa eu já... Não é. Ignora essa mensagem que eu mandei agora, não é isso que eu queria mandar. Deixa eu já falar, vocês não vão precisar configurar stride em nenhuma dessas camadas, só fica atenção aí ao padding, tá? Essa primeira aqui, ela tem padding, aí tem que ver lá qual o parâmetro da rede que vai te dar um padding. E na segunda convolução aí não tem padding, e aí quando não tem padding, vocês vão usar a configuração da camada de padding como valid, de válido em inglês. Por algum motivo, valid é como você configura para não ter padding. Ele não copiou tudo. Nunca pensei que eu ia copiar um texto. Acho que você copiou tudinho. O problema é que deu limite de caractere do Meet. Provavelmente. Eu vou mandar isso lá no WhatsApp para você. Camada vocês adicionam assim, ó, no Keras. Model.add. Aí você passa aqui dentro. É uma Conv 2D, dimensões. E aí ele são 6 canais de largura na primeira camada. O kernel é por 5. O padding tem que pôr aqui, tem que ver qual que é. E activation é sigmoid. Tem que conferir se lá na documentação, se vocês coloquem aí no Google Keras Conv 2D, vocês vão chegar na documentação do Keras dessa camada. Só conferir se o nome dos parâmetros são esses mesmos. Mas vocês vão fazer algo tipo isso para todas as camadas. E aí você faz isso para convolução, depois para o average pooling. O average pooling você só precisa passar o tamanho o tamanho do pooling. Acho que nem precisa passar como keyword parâmetro aqui. Ele deve aceitar. Aqui para a imagem precisa. A documentação do Keras é no site do TensorFlow, tá? O Keras ele é componente do... Na hora que vocês pesquisarem aí no... Pode usar same pro padding dessa primeira coluna, dessa primeira camada. E na segunda você usa o valid, que é para não ter padding. Esse nome eu não entendo, mas é o que é. O same ele vai copiar o pixel da borda para fora, e tem um comentário aí, terceira camada convolucional, mas a gente não tem terceira camada convolucional, então pode ignorar e deletar. Do jeito que está aí, ele não vai rodar o sumário do modelo. Vocês precisam adicionar uma linha aí, antes da última linha de imprimir o sumário, preciso adicionar essa linha aí que eu mandei no chat. Quando eu estava testando, eu rodei em outra ordem e acabou que eu não vi que desse jeito aí não ia rodar. E eu tinha colocado uma camada a mais também.
Eu tinha colocado uma terceira camada de convolução que não tem na Lenet. Mas não vai dar igual. Deixa eu copiar o sumário aqui da mensagem lá no WhatsApp, tá atualizada para o sumário certo. Na verdade não, tá errado. Tô bem hoje. Mas se vocês executarem com esse comando aí do jeito que eu mandei, vai dar isso que eu certo. Na verdade o que tá errado é esse quadro, não é build certo para você. Então tá aí. Agora, se vocês compararem os tamanhos das camadas com o que está no slide, vai estar batendo certinho. 28 por 28 por 6 na primeira, 14 por segunda, 10 por 10 na terceira, 5 por 5 por 16, e aí 120. E eu já vou pôr o meu aqui. Só que quem conseguiu provavelmente não vai conseguir rodar a célula seguinte, que é a célula de treinar. Para fazer isso, comenta os dois últimas linhas dessa célula aí da arquitetura, que é o build e o sumário, e aí roda de novo, que aí vocês conseguem treinar depois. Tem alguma incompatibilidade aí nesses dois que eu não tô com tempo agora para descobrir o que é. Mas é só, aí para rodar o treinamento, é só comentar o build e o sumário, rodar de novo a célula e aí rodar a célula de... engraçado porque tá exatamente o mesmo formato das imagens e ele vai entender. Então aqui, vamos olhar aqui para a solução. Então, é para vocês terem feito algo parecido com isso aqui. Então, uma conv 2D de 6 de largura, o kernel 5x5, padding same, activation sigmoid, um max pooling 2x2. Não é o max pooling, né? É o average pooling. Fiz errado. Olha só. Average pooling. Deixa eu rodar de novo e pôr ele para treino baixo. Então, aquele sumário que eu mandei ainda está errado, porque eu usei max pooling e não o average. Aí achata, o comando de achatar já estava, uma camada densa de 120, uma camada densa de 84, uma camada densa de 10, todos com sigmoide, exceto a última ativação, que é um softmax aí, para retornar a probabilidade. E aí quando a gente treinar isso, vendo o que vai dar, treinar só 10 épocas só, teoricamente, provavelmente... Para ter um resultado bom, você precisa manter mais dados. Se vocês verem lá em cima, eu joguei fora um tanto de informação para rodar mais rápido. Então aqui, ó, esses dois comandos aqui estão reduzindo o tamanho do dataset para 20% do dataset original. Estou jogando fora 80%. E a gente chegou numa acurácia aí de 32%. Só quero chamar a atenção a alguns detalhes aqui. Primeiro, vejam que eu separei meu conjunto de dados em 3 conjuntos. Eu tenho aqui treino, teste e validação, tá? Por que é isso? Para que eu faço isso? Primeiro ele separa... O dado original aqui já vem separado em treino e teste, só que eu separei o de treino de novo em treino e validação. Porque aí o que acontece? Quando eu faço isso, eu posso usar o dado, o conjunto de validação aqui enquanto eu estou treinando. Então essa acurácia aqui que ele dá enquanto ele está treinando é em cima do dado de validação. E eu posso, de novo, depois disso, eu posso retestar com o conjunto de teste para ver se de fato essa acurácia está válida. Eu não misturo validação que eu estou fazendo durante o treino com validação que eu faço depois do treino. O ideal é sempre você deixar bem separado aí essas coisas, porque se você pôr a mesma validação durante o treino para validação depois do treino, para o teste depois do treino, você usar o mesmo conjunto de dados, você não vai conseguir enxergar se você overfitou naqueles dados de validação. Então o ideal é manter os dois separados. E a gente chegou aí nessa acurácia de 32%. Agora, vocês querem ver um truque de mágica? Vamos voltar aqui Vocês podem fazer isso aí também. Volta aqui no modelo da rede
e troca todos esses sigmoides por ReLU. A gente estava em 32%. Vamos trocar isso tudo aqui por ReLU. Então, não, menos a saída. A saída continua Softmax. Mas as de trás troca todas para o ReLU. Aí compila de novo essa rede. E vamos treinar de novo com ReLU como função de ativação. Olha de cara como a acurácia já aumentou. Na primeira camada já chegou ali quase 25%. Na segunda camada, na segunda época de treinamento, a gente já passou da acurácia anterior. 40% na quarta época. Isso é uma coisa que ninguém sabe exatamente por que acontece. Ninguém sabe explicar. Mas, tipo, o dia que descobriram ReLU foi uma mágica. Ali, ó, subiu de 32% para 47%. Só que você vê que teve um overfitting aqui de leve, porque no teste da validação estava dando aqui 56%. Quando eu fui para o conjunto de teste mesmo, caiu de volta para 47%. Deixa eu fazer um comentário de uma coisa que eu falei para vocês na aula de métricas. Eu falei que a gente sempre quer acurácia de pelo menos 50%. Mas isso não é verdade. Quando você tem um problema multiclasse desse, por exemplo, esse problema você tem 10 possíveis categorias. Então, se você chutar, você vai acertar 10% das vezes. Então, em problema multiclasse, uma acurácia de 30%, 40% é melhor do que o chute aleatório ainda, tá? A acurácia ideal ser pelo menos 50% é quando você tem um problema binário. Mas se você tiver mais classe... Você olha a uniforme. Oi? Você olha a probabilidade da distribuição uniforme. Isso. Você olha, distribui uniformemente. Se eu tenho 10 categorias, se eu chutar qual que é, eu vou acertar uma a cada 10. Se elas são uniformes, se a probabilidade de cada categoria é uniforme. Tá? E aí aqui tem só uma brincadeirazinha, que é pegar 10 imagens e ver o que o nosso modelo chutou para elas. Então, o modelo diz que é um automóvel, é um gato. Ele diz que é um caminhão, é um barco. Ele diz que é um caminhão, é um gato. Aqui ele acertou. Ele disse que era um automóvel e de fato era um automóvel. Esse gato aqui ele acertou. Esse caminhão acertou. Ele acertou 3 dos 10 aqui que a gente... Tá um pouquinho abaixo da acurácia no conjunto. Beleza? Alguma dúvida dessa parte aí de CNN? Agora a gente vai... isso aqui a gente já fez. Trocar as funções de ativação de Softmax para ReLU. Softmax não, aqui era sigmoide, a Softmax fica. Então você vê aí, o ReLU de fato é mágica. Existem coisas melhores que o ReLU hoje em dia, tem qualquer letra ELU no final, vocês vão achar alguma função de ativação com esse nome, tá? E aí a gente vai falar da transformada de Fourier. Só que eu pensei muito sobre como que eu explicaria a transformada de Fourier e eu decidi que eu não ia conseguir explicar tão bem quanto um vídeo que eu vou colocar vocês para assistir. Então eu vou mandar o link no chat do vídeo e aí eu vou pedir para vocês assistirem aí, porque é melhor do que eu colocar aqui. Se eu colocar aqui, vocês vão ver a apresentação de slide, não vídeo. Só uma dica aí para vocês, apertem esse botão aqui para ligar a legenda e venham aqui na engrenagenzinha e escolham o idioma aqui onde tem aqui legenda. Ela tem a legenda em português Brasil. Tem várias línguas, acha aí o português e liguem a legenda para vocês assistirem. Eu vou assistir aqui também para saber quando que vocês vão terminar. E aí a gente continua com a aula quando vocês terminarem. Eu não vou nem pôr para tocar para não dar depois
problema com o YouTube, com eu estar usando vídeo de outra... Mas eu vou deixar aí vocês assistirem e quando eu terminar a gente volta. Isso. E aí, alguma dúvida? Algum conceito que não ficou claro? Acho bem difícil, cara. Esse vídeo é muito bom. Mas não tenha vergonha. Se tiver tido alguma coisa que ficou um pouco na dúvida, pode perguntar. Por que é que ele chamou de quase transformada de Fourier? Porque matematicamente é outra coisa. Aquela quase transformada de Fourier dele, ele tá pegando só a parte real e ele... Lembra que pra frente ele falou que não faz... Não divide pelo intervalo? Isso. Aquilo que ele fez, divide pelo intervalo. Quando você divide pelo intervalo, você está pegando de fato o centro de massa. Quando você não divide por intervalo, você aumenta a magnitude ali se aquela frequência for muito presente. Na verdade, tem um caso limite que ele não falou no vídeo. Peraí, deixa eu abrir aqui. Essas oscilações aqui, ele explica por que tem esse pico aqui no início, né? Porque ele deslocou aqui o seno para cima do eixo, para não ter valor negativo. Isso forma esse primeiro pico. Mas essas oscilações aqui são um artefato de você estar cortando o tempo. Seu tempo aqui está só de 0 até 4,5. Então você só tem essa frequência nesse intervalozinho aí. E aí isso acaba criando essas outras oscilações, que é justamente a maneira da transformada de Fourier gravar esse intervalo de tempo que aquele sinal ele faz soma de outras frequências para cancelar qualquer sinal, a frequência desse sinal fora desse intervalo. Então, no caso limite, onde você tem esse seno de menos infinito até mais infinito, você não trunca ele, você não corta no 0 e no 4,5, você não tem um tempo inicial e um tempo final, a transformada de Fourier disso é 0 em todos os valores de frequência, exceto na frequência do seu sinal, onde ela tem um valor infinito. E aí, nessa quase transformada de Fourier dele, esse valor aqui não seria infinito. Seria 1, no caso. Você só puxaria toda para aquele lado. Você falaria, juntou tudo aqui. Mas por isso que ele chama de quase transformada de Fourier, porque você não tem a parte imaginária, a transformada de Fourier real. Você tem a parte real e a parte imaginária. Então você só consegue reconstruir a imagem, por exemplo, com as duas partes, para você reconstruir perfeito. Você consegue reconstruir só com um, mas você não vai conseguir exatamente a imagem original, você vai ter perda de informação. E tem essa questão da magnitude, que essa quase transformada de Fourier que ele traz aí não representa essa magnitude. Que aí leva também para a questão do caso extremo, que é o caso limite, que é onde o seu sinal existe por um tempo infinito, ele existe infinito para trás e infinito para frente. A transformada de Fourier fica 0 em todo o eixo, exceto na exata frequência do seu sinal, onde ela fica com valor infinito. Entendi. Massa demais. Respondendo a dúvida do Felipe, já respondeu minhas 3. Eu ia perguntar sobre essa parte da integral I para infinito. Agora tudo faz... A integral I para infinito, na verdade, é outra coisa. Porque lembra, você tem 2 domínios aqui que você está mexendo. Você tem 2 retas aqui independentes. Você tem a reta do tempo, que é do sinal original, nesse contexto dele de áudio. E você tem a reta da frequência. E esses 2 domínios são dois domínios distintos. Eles coincidem dos 2 estarem nos reais, mas eles são 2 domínios distintos. E aí a integral I do menos infinito até o infinito é para você pegar todas as frequências possíveis. Tá? Quando você leva... Verdade não, ok, viajei aqui um pouquinho. A integral I do menos infinito até o infinito é para você observar
o tempo todo. Não tem nada a ver, é no domínio do tempo mesmo. É você poder observar. E aí, se o seu sinal for de menos infinito até infinito e a integral for de menos infinito até infinito, ela vai pegar esse caso ideal, que é esse caso limite, que é a transformada de Fourier ser zero em todo lugar e infinito na frequência do seu sinal original. Eu viajei um pouquinho aí. Você tinha entendido bem e continua com o entendimento que você estava antes. Tá certo. Mais alguma dúvida? Isso aqui é 1D. Você está trabalhando nos reais. Existe uma extensão da transformada de Fourier. Eu não vou entrar aqui, mas existe a extensão da transformada de Fourier que você passa a trabalhar no R2, pode até estender para o Rn. Quando a gente está interessado em imagem, a gente está interessado na extensão do Rn, que aí você vai ter um valor complexo para cada ponto no plano Rn. A gente não vai estar trabalhando no Rn inteiro, a gente vai estar trabalhando numa área do Rn que é a área de interesse, o tamanho da nossa imagem. Existe também uma extensão que é a transformada discreta. Tá? Isso que vocês viram é a transformada contínua, que ela trabalha ali com a integral. Só que a gente pode ter também a transformada discreta e eu perdi a minha caneta. O que eu fiz dela? Eu não vou conseguir rabiscar porque eu perdi a caneta. Mas a gente tem essa transformada discreta no lugar do plano. A gente tem no lugar do espaço contínuo, no lugar da integral, a gente tem um somatório. E essa daqui é a cara da transformada de Fourier 2D para quando a gente tem transformada de Fourier 2D discreta. Não consigo nem riscar aqui com o mouse. Cara, como é que eu perdi o lápis sem me levantar da cadeira? A caneta sem me levantar da... Tudo bem. E aí você tem aqui o f de xy é a sua imagem original. Você pode interpretar a sua imagem como uma função. Você dá o pixel x, o pixel y, a posição x e a posição y. E essa função retorna o valor da imagem naquele ponto. E aí você multiplica a sua função pelaquela exponencial complexa, dado um cara aqui no espaço de frequência. M e N é o tamanho que você vai querer do resultado no espaço de... Na verdade, MN é o tamanho da saída que você vai querer no espaço de frequência. E aí a gente trabalha mais limitado também. A gente trabalha no espaço discreto e finito. Você vai sair de uma imagem, que é uma matriz de tamanho finito, e para uma matriz de tamanho finito no domínio das frequências. E aí M e N é o tamanho que você quer a sua saída no espaço de frequências. E aí esse somatório aqui você vai poder calcular o valor da imagem no espaço de frequência para cada posição U e V no domínio de frequências, tá? Então ele está transformando aqui a imagem no domínio espacial para o domínio de frequências, com esse somatório aqui. Essa é a transformada de Fourier discreta 2D, e é o que a gente usa quando a gente está lidando com imagens. Você vê que a ideia é bem parecida lá com a transformada mais abstrata, mas aqui a gente discretiza e limita o nosso espaço porque a gente está interessado em trabalhar aí com espaços limitados. E aí observe que o tamanho da imagem no espaço de frequência é arbitrário. Você que escolhe que tamanho que você quer a sua imagem no espaço de frequências. É lógico que se você não pôr um tamanho grande o suficiente, você vai perder informação e você não vai conseguir reconstruir a imagem original. Então tem que... O comum é você trabalhar com os tamanhos iguais no espaço de frequência e no domínio de frequência e no domínio espacial.
E a gente tem também a Fourier inversa discreta 2D, que tem essa cara aqui. Ela só faz o caminho contrário para você recuperar a imagem original a partir da imagem no domínio de frequências. Tá? Tranquilo essa definição aqui? Professor, eu queria perguntar mais, porque assim, no vídeo ele trata a transformada em frequências de som, né? Eu colocar a imagem no espaço de frequência, seria eu fazer o que com ela, assim? Eu estaria contando a intensidade? É um pouquinho mais complicado o conceito, mas você está medindo frequências em diferentes direções. É meio que isso. Aqui, ó, tá vendo uma coisa que você vai ver muito em imagem no espaço de frequências? Essas linhas, você pode ter linha vertical, linha horizontal, diagonal. Isso são frequências em diferentes direções ali na sua imagem. Mas essas frequências na minha imagem, elas seriam o que da imagem? Assim? São oscilações. É porque ele usou o seno, né? O seno é bonitinho. Mas você tem transformada de Fourier de coisas diferentes. Tipo, você pode ter... seu sinal pode ser quadrado. E aí você tem a transformada de Fourier do seu sinal quadrado. Tipo aqui, ó. Esse exemplo aqui é justamente isso. Ó. O meu sinal é simplesmente... Isso aqui seria uma barra preta na imagem. Eu tenho uma barra branca. Eu tenho preto, 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 uma barra branca e continua preto. E eu consigo fazer a transformada de Fourier disso. Essa combinação aqui de frequências gera esse sinal quadrado aqui. Aqui é um outro exemplo. Eu tenho um semicírculo e essa é o conjunto de frequências que consegue gerar aqui esse semicírculo. Deu para... Pelo que eu entendi, seria a gente pegando... Frequência, nesse caso, seria a intensidade do sinal da imagem. Não exatamente. É quais frequências, quais senos... ondas em seno, em qual frequência você soma para gerar aquela sua função original. Você está decompondo a sua função em senos de frequências diferentes. É isso que a transformada de Fourier faz. E aí, quando você faz com a imagem, você está decompondo nas duas dimensões, no x e no y. Aí, decompondo ela em duas dimensões, eu teria o quê? Decompondo ela em quê, na verdade? Em senos em direções diferentes. Você vai ter um seno que vai estar passando ali na diagonal, um seno que vai estar passando na horizontal, outro que vai estar passando na outra diagonal. E aí a combinação de todos esses senos vai formar a sua imagem original. Então eu estou pegando a imagem, eu estou decompondo ela em várias funções, né? Nada com a imagem realmente. É só isso. Funções. Essa visualização aqui é uma visualização dessas frequências. Aqui o meio é frequência zero, e aí conforme você vai afastando aqui desse meio, você está em direções diferentes e intensidade de frequência diferente. Se eu venho para cá, eu estou na horizontal, uma frequência aqui de tantos pixels por... sei lá, 1 sobre pixels, a frequência aqui seria a definição de frequência. Deixa eu ver se eu... Não vai ter... Você consegue achar... isso aqui seria meio que a ideia que eu tô vendo. Ó. Aqui você vê as frequências. Imagina que a sua imagem é algo muito mais complexo que isso. Isso aqui deve ser a combinação de 2, 3 frequências, na horizontal e na vertical. Você tem uma frequência aqui, são duas frequências, tem uma frequência na horizontal e uma frequência na vertical. A frequência da horizontal tem uma amplitude, tem um período maior, uma frequência menor, e a frequência na vertical aqui é uma frequência um pouquinho maior, e aí a combinação dessas duas formou esse padrão. E aí imagina você ir pondo mais frequência, mais frequência, mais frequência, até você chegar na sua imagem original. Você vai ter os padrões de interferência aí entre essas diferentes frequências
até formar a sua imagem original. Essa é a ideia da transformada em duas dimensões. E essa representação aqui é justamente isso. Você tem o meio é a frequência zero, e você vai afastando aqui desse meio, dessa origem, você tem frequências maiores em direções maiores. Então, um ponto branco aqui significa que eu tenho bastante dessa frequência nessa direção. Deu para entender um pouco melhor? Eu acho que deu, sim. Então, essa é a transformada discreta em 2D, que é o que a gente usa para a imagem. Isso aqui vocês conseguem, inclusive, isso aqui com 2 loop for, vocês conseguem implementar essa... Não seriam 2, não, seriam 4 loop for para implementar isso aqui. Porque para cada ponto U, para cada ponto U, para cada ponto V, para formar a imagem no espaço, no domínio de frequência, então você teria que ter 2 loops para iterar em todos esses U's e V's possíveis, e que aí para cada um deles você itera nos X e nos Y para achar o valor da imagem no domínio de frequências. Então, assim, é uma coisa bem pesada ainda. Ainda é mais fácil do que calcular a integral, mas ainda é uma coisa bem pesada. Você precisaria implementar 4 loops for aqui para gerar a imagem no domínio da frequência. Isso aqui a gente já viu, então o domínio espacial a representação da imagem. A imagem original é a representação da imagem em valores de pixels, e o domínio da frequência é a representação da imagem em termos das suas frequências constituintes. São quais frequências em que direções que, se você somar os senos nessas frequências, vai formar a imagem original. Então, a representação que a gente tem as frequências baixas estão perto da origem, que é o centro da imagem, a gente chama de origem aqui dentro da imagem, e as frequências altas nas bordas. Só uma observação aqui disso, voltando lá para essa representação, lembra que isso é um número complexo. Como que eu estou representando um número complexo porque isso aqui não é o espaço complexo. Cada ponto desse é um número complexo. E aí o que a gente faz normalmente para visualizar esse espectro, esse espaço, é pegar a magnitude. Lá no vídeo ele pegou a parte real, mas o mais comum é pegar a magnitude. Você faz a raiz da soma dos quadrados da parte real e da parte imaginária para representar aqui. Então, cada ponto desse aqui nessa representação, por isso que chama espectro de magnitude. Espectro é porque você está mostrando todas as frequências possíveis, e magnitude porque você está vendo só a magnitude ali da transformada de Fourier, você não está vendo ela inteira. Mas quando a gente está processando a imagem usando a representação dela no espaço, no domínio de frequências, a gente usa a representação completa, real e imaginária. Mas para enxergar aqui, para fazer um plot disso, a gente plota só a magnitude. Isso aqui a gente acabou de ver. Eu já expliquei aqui, o espectro de magnitude é só uma visualização aí da imagem no domínio de frequências. E aí, como a gente tem um número complexo para cada ponto no domínio de frequências, que é um domínio no RN, no R2 no nosso caso, para a imagem, a gente tira a magnitude dele para a gente conseguir plotar isso, visualizar isso. E aí a primeira coisa que a gente pode fazer é filtro, e ele explicou isso lá na imagem, no vídeo. Lembra a hora que ele tirou o sinal agudo do som? O que ele fez foi um filtro... Ele fez um passa-faixa, na verdade, ali, porque ele tirou um pedaço do espectro ali no espaço, no domínio de frequência. Mas poderia ser feito também com um passa-alta. O passa-baixa, você elimina frequências baixas. O passa-alta, você elimina frequências altas. E o passa-faixa,
você elimina uma faixa de frequência. E a gente pode ver isso aqui no código. Deixa eu executar esse, eu preciso dele. E aí vamos para essa parte dos filtros. Então, eu tenho aqui a minha imagem, tá? Eu tenho o espectro de magnitude da imagem. Aí, se eu usar isso aqui como uma máscara, eu pegar só essa parte aqui desse quadradinho branco, eu criei isso aqui a máscara do meu filtro, nesse caso aqui. Então, tudo que está preto eu estou jogando fora e pegando só o que está branco. Isso é um filtro passa baixa, então eu estou pegando só esse pedacinho aqui do espectro da imagem no domínio de frequências. Quando eu falo espectro e a imagem no domínio de frequências, isso são sinônimos, tá? Quando eu falo espectro da imagem, é a representação da imagem no domínio de frequências. E aí, se eu reconstruir essa imagem com o filtro passa baixa, o resultado vai ser isso aqui. Tudo que era de de alta frequência foi jogado embora e você meio que embaçou um pouco aqui a imagem. Acabou criando alguns artefatos também, mas você embaça um pouco a imagem. A gente pode fazer um filtro passa alta, que é esse caso aqui, ó. Então eu estou jogando tudo que está aqui no meio, eu estou jogando fora e estou jogando só as altas frequências. E aí filtro passa alta é outra maneira de você achar contornos. Onde você tem variação brusca de valores dos pixels, você provavelmente tem um contorno. Virou quase um negativo do gato. Mas por quê? Porque o gato dentro ele tem muita variação. O pelo do gato você varia muito de intensidade. Então isso aqui são frequências altas. E aí ele está capturando isso aqui no filtro passa alta. E você poderia pegar um filtro passa faixa, que é pegar só uma faixa aqui de frequências e usar de máscara. Eu usei aqui quadrado para fazer essas máscaras, mas você poderia usar um círculo também. Na verdade, o círculo até seria a opção mais adequada para isso, porque lembra que a frequência é a distância da origem. Então, essa quina aqui do quadrado é uma frequência mais alta do que no meio do vértice, no meio da aresta. O vértice é maior do que no meio da aresta. Então, isso é uma maneira aí de se filtrar usando Fourier. Então, aí o exemplo que a gente já viu. Mas o mais legal aí do espaço de Fourier é como a gente pode escrever convolução no domínio de frequências. No domínio de frequência, a convolução ela é uma multiplicação ponto a ponto. Então, você passa no espaço no domínio espacial, na representação original, para a gente fazer uma convolução, a gente teve ali pixel a pixel que aplicar o filtro a máscara da convolução, o kernel da convolução, para calcular a imagem nova. Quando você está no espaço de frequências, você só multiplica ponto a ponto. Você multiplica a imagem, o F é a imagem original, o G é o kernel da sua convolução no espaço de frequências, e aí lembra que a representação no espaço de frequências não precisa ter o mesmo tamanho que a imagem original. E aqui é importante, porque normalmente o kernel é muito menor que a imagem. Então você pode pôr os dois caras aqui no mesmo tamanho, normalmente você coloca os dois no tamanho da imagem. E aí, com os dois no tamanho da imagem, você faz essa multiplicação ponto a ponto, faz a transformada inversa e com isso você tem a convolução aplicada. E aí você me fala, mas professor, para eu calcular a imagem no espaço de Fourier, essa transformada discreta aqui, eu preciso fazer 4 fors. Então isso aqui é muito mais caro do que eu aplicar a convolução original. E aí já a gente vai chegar aí nesse ponto, porque tem uma coisa muito massa que ajuda a gente nisso.
Então, só aqui um exemplo de um... Eu passei um filtro de média usando o Fourier. A gente está lá no notebook também. Então, com convoluções aqui no domínio de frequências. Então, tá aqui a imagem aplicada o filtro. E aqui eu vou mostrar o que a gente fez, ó. Então, a gente criou aqui o kernel. Na verdade, passou o kernel. O kernel aqui é um 3x3 dividido por 9. Eu estou tirando a média dessa área. Eu tenho 9 pontos nesse quadrado 3x3 e eu estou pondo um nono em cada um desses pontos. E aí aqui eu calculo um... aqui tá. Isso aqui é por conta da biblioteca que ele está usando, tá? Essa biblioteca aqui, esse FFT do NumPy, você não tem como dizer o tamanho que você quer representar a imagem no espaço de frequências. Ele sempre representa do mesmo tamanho. E aí o que ele fez foi só fazer um padding aqui no kernel, pôr zeros ao redor do kernel até ele ficar no mesmo tamanho da imagem. E aí eu tiro o Fourier da imagem e do kernel, multiplico os dois, lembra que a multiplicação aqui de array do NumPy é ponto a ponto, e faço o Fourier inversa, tá? Aqui ele usou a Fourier FFT2 é a Fourier normal e IFFT2 é a Fourier inversa, os dois Fourier 2D, por isso 2. E aí tira o absoluto, aqui é só tratamento de como esse valor volta aqui da Fourier inversa, e aí você tem o filtro aplicado usando Fourier. Isso roda muito rápido. Vê aqui que isso rodou em 1 segundo eu apliquei esse filtro. Provavelmente foi até menos que 1 segundo. E aí, qual é o truque dessa história toda? O truque é a transformada rápida de Fourier. Isso aqui é a base do mundo moderno, tá? Sem exagero. Seu celular funciona por conta da transformada rápida de Fourier. Muita coisa na internet funciona por conta da transformada rápida de Fourier. A transformada rápida de Fourier é uma maneira de se calcular a transformada discreta de Fourier de forma rápida. O algoritmo, o DFT, ele tem ordem de n quadrado. Tá? E lembra que esse n aqui são todos os pontos. Então, numa imagem, se a sua imagem tem largura, por exemplo, m por m, a ordem dessa transformação aqui vai ser um m à quarta. Lembra lá dos 4 loops fors. Quando você tem 4 loops for iterando em toda a imagem, você tem a largura da imagem à quarta. Então, assim, é muito custoso a DFT 2D. Quando você vai para FFT, o FFT reduz isso de n quadrado para n log n. Então, é muito mais eficiente a FFT. FFT originalmente usava o algoritmo de Coley-Tuck, que ele faz uma separação recursiva. Você pega os seus pontos, seu sinal, divide em valores pares e valores ímpares, posições pares e posições ímpares, e calcula o Fourier nesses subconjuntos. E aí dentro do subconjunto você vai fazer a mesma coisa, você recursivamente vai dividindo até você ter só um par ali de pontos, que é trivial calcular a Fourier discreta. E aí o truque desse algoritmo são esses pesos que ele usa aqui, que são esses twiddly factors, que na hora que você está juntando essas transformaçõezinhas pequenas, esses twiddly factors faz com que você consiga o Fourier da junção. Então você parte da Fourier dos subconjuntos e reconstrói o Fourier do conjunto grande. E aí você volta, você divide até você ter pares, e aí você volta reconstruindo com essas fórmulas aqui, até você ter o Fourier do sinal completo. E isso é ordem n log n
no lugar de n², que é muito, muito, muito mais eficiente. Todo o processamento moderno de sinais que o seu celular usa muito, comunicação com satélite usa muito, até provavelmente coisa dentro da sua TV de filtragem de imagem, essas coisas usam FFT. E aí eu acho... E com isso a gente acaba nosso conteúdo. Esse código aqui que a gente viu, se vocês forem aqui no nome da função, justamente FFT. Você está no módulo FFT do NumPy, e aí você tem a FFT2, que é FFT em 2 dimensões. E aí com isso a gente consegue aplicar essas convoluções de maneira extremamente eficiente, trabalhando no domínio de frequências no lugar de trabalhar no domínio espacial. Tem um exemplozinho de FFT aqui no código. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, é um FFT 1D, tá? Eu não trouxe aqui FFT 2D, mas não é muito mais complicado a FFT 2D, não. Então, aqui você pega um array X, que é o seu sinal original, divide ela na parte par e na parte ímpar, calcula os Twiddly factors, tá? O Twiddly factor vem aqui dessa fórmula, e aí reconstrói a função a partir... Na verdade, aqui você está calculando a FFT da parte par e da parte y. E aí você faz a reconstrução da array completa a partir disso aqui. Lembra que você está interessado em frequências, então você observar transições pequenas, você está pegando as frequências pequenas, e aí conforme você vai agrupando isso, você vai tendo as frequências maiores. Essa é meio que a ideia por trás disso. E você vê que esse FFT aqui implementado, algumas linhas de código, tá bem próximo aqui do NumPy, ó. O FFT dessa função 3.56 no primeiro ponto, 3.56 menos 0.36, chegou bem próximo aí do que o NumPy da FFT implementada aí no NumPy. Beleza? Alguma dúvida? Inclusive, tô vendo aqui que já deu nosso tempo. A gente não teve intervalo, então a gente até passou 5 minutinhos hoje. Então, pessoal, é isso. Espero... essa parte de visão computacional, como em geral são conceitos um pouco mais complexos, a gente acaba não conseguindo aprofundar em tudo. Mas eu acho que eu consegui passar bastante ferramentas úteis aí para vocês, para trabalhar com imagem, e também para vocês terem referência quando vocês forem fazer qualquer coisa com imagem, vocês saberem pelo menos o caminho do que vocês têm que pesquisar para trabalhar. Pessoal, bom fim de semana. Última aula. Eu passei lá para vocês no Classroom 2 artigos falando de Transformers e de autoencoders, que eu acho que é uma coisa também bem interessante, que se vocês tiverem um tempinho para ler, é uma coisa bem útil de vocês terem uma ideia de como é que funciona. São ferramentas bem úteis para muita coisa. Pois mas é porque também a nossa matéria foi dividida, né? A gente teve 2 matérias em um semestre, então as 2 matérias foram curtas. Se vocês tiverem alguma dúvida do trabalho, pode até falar agora, pode ficar aqui na sala e tirar dúvida, ou pode me mandar mensagem pelo WhatsApp. Vocês estão conseguindo evoluir no trabalho? Como é que tá? Tá tranquilo? Professor, praticamente terminei o trabalho. Que bom. Sendo que não gostei muito dos resultados de acurácia, não. Aí ontem eu estava fazendo a lista 3 e eu disse, beleza. Sendo que aí eu reaproveitei muita coisa que eu tinha feito no trabalho e coloquei na lista 3. E, assim, a acurácia da MLP foi muito melhor. Eu disse, rapaz, coloco lá no final a observação, tipo, estava fazendo a lista 3. Você pode até pegar o resultado da lista e pôr na apresentação do trabalho, não tem problema não. Beleza. Tá?
Uma coisa, não se preocupem com acurácia boa no trabalho. Eu quero um trabalho organizado e bem estruturado. Eu quero ver vocês usando as ferramentas, mas assim, eu não quero o melhor resultado possível de acurácia, até porque o melhor resultado possível de acurácia não vai ser com esses algoritmos clássicos que a gente estudou, tá? Tem que estar tudo organizadinho. Deu acurácia ruim, vocês justificarem por que a acurácia ficou ruim. Eu não quero o melhor resultado possível, eu quero um trabalho bem feito. Bem feito, bem estruturado, bem organizado, tudo justificadinho. Isso é o importante, é o que eu vou avaliar em vocês nesse trabalho. Beleza, então é isso. Vou adicionar uma observação lá. Vou colocar os resultados da lista 3. Então, pessoal, bom fim de semana, boas provas aí essa semana. Eu não corrigi os trabalhos de base de dados ainda, mas essa semana eu corrijo. Aí eu vou corrigir primeiro de base de dados, e aí semana que vem, junto com a apresentação, é capaz de eu já dar a nota de vocês na hora da apresentação. Se eu tiver tempo de já olhar a parte escrita, eu posso já dar nota durante a apresentação para vocês, tá? Mas se não, eu dou no início da outra semana as notas. Pode? Beleza, tudo certo. Então, boas férias aí e até... Semestre que vem eu não sei se eu dou aula para vocês não, tá? Provavelmente eu vou dar para outra turma. Eu não tô tendo tempo. Essa matéria agora desse semestre me gastou muito tempo para preparar essas aulas para vocês. E eu não tô com tanto tempo assim. E aí eu vou acabar dando POO para eles, porque já tem o material praticamente todo pronto. Até mais, pessoal. Até semana que vem. Semana que vem a gente vê. Só falar aqui, ficar registrado. A apresentação vai ser o seguinte: aquela janela de horário, eu mandei a tabelinha lá, mandei pelo WhatsApp e mandei pelo Classroom. Vocês entram lá naquela tabela e coloquem o nome de vocês em um dos horários. Quem tá no horário é para estar desde o início, tá? Porque a ideia é justamente, conforme um vai acabando, já começa o outro. Se terminar mais rápido ou se demorar um pouquinho mais, tá todo mundo lá já pronto para apresentar. E aí vai ser aquela ordem que tá definida lá na tabela. Então, você pôr o seu nome no final de um horário, saiba que você vai ter que ficar desde o início até o final esperando para apresentar. Tá certo? Beleza. Inclusive, professor, eu entrei em contato com o monitor, ele ficou de me responder. Do que exatamente? Eu acho que você me mandou uma mensagem, né? Eu não mandei no privado, mas eu lembro que eu estava falando com o Nicolai no grupo, e eu fui falar com o monitor sobre as bibliotecas de tratar a imagem. Tá, tá, beleza, você vai pro Sigma, né? Eu Tá. tô usando o negócio do Sigma. Tá, beleza. O Crowley disse que na verdade é o Cadu que tem mais. O Egleison, ele tinha dito que ia ver as bibliotecas, mas o Crowley tinha dito que o Cadu tinha experiência com isso também. Talvez Isso até depois... se você quiser mandar mensagem com ele no pessoal... Isso, eu mandei pra ele. Beleza. E se vocês precisarem de ajuda aí, falar, pessoal, a gente não tá encontrando o caminho, me manda mensagem que eu vou guiando vocês. O de vocês, como é mais complexo... se vocês precisarem de ajuda minha, pode mandar que eu dou ajudas pontuais aí pra vocês. Certinho. Tá? Até mais, pessoal. Até, professor. Falou. Ok. Falou. Até, professor. Valeu.